Boa noite, meus queridos. Que Deus abençoe a todos nessa noite de 21 de abril. Que o Evangelho no lar seja um ponto de equilíbrio, de fé, de bênção para todos vocês. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar com vocês a leitura do Evangelho e que esse trabalho possa ser realizado toda semana dentro da sua casa para que você entre em contato com a luz divina. Hoje é um dia muito especial. Eu acredito que o céu está em festa, a espiritualidade está em festa, porque hoje seria o aniversário do nosso querido vovô Antônio, se ele estivesse aqui na Terra. E eu tenho certeza de que ele está muito bem, trabalhando como sempre. E ele sempre dizia isso, que o lema era trabalhar. E ele deve estar satisfeito de nós estarmos, apesar da pandemia, tentando trabalhar da melhor forma possível, né, para propagar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e vamos dar início ao nosso Evangelho. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, convidar os pobres e os extropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas, quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos. E estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele, não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os extropiados. Essas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes porque não terão meio para vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa senão aqueles que podem, como dizem, desonrar, ou que podem convidá-las a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus?
é, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Olá, vamos então fazer, nesse momento, uma reflexão sobre as nossas leituras de hoje, que foi sobre o nosso capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, convidar os pobres e os estrupiados. Eu acho que é muito importante lembrar que esse capítulo, né, dentro desse capítulo que tem a mensagem da nossa leitura, é o capítulo 13, que é intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí todas as mensagens aqui tratam justamente desse roteiro, né, desse exercício da caridade sem essa expectativa da recompensa. Então, nós temos um trabalho muito grande a fazer nesse sentido, porque muitas vezes nós, realmente, quando nós exercemos a caridade, ainda esperamos algum tipo de recompensa, algum, né, sentido de recompensa, tanto às vezes não tão material, né, mas muitas vezes emocional. Então nós nos sentimos magoados, muitas vezes nós até falamos, né, mas eu sempre faço pela pessoa, mas eu não tenho esse retorno, ela não faz nada por mim, não reconhece esse auxílio que eu estou oferecendo ou essa minha renúncia. Então, nesse sentido ainda, nós temos dentro de nós muito do orgulho, né? Principalmente que nos leva a esperar que nós também sejamos valorizados pelo outro. Porque nós também somos necessitados e muitas vezes esperamos essa retribuição às nossas necessidades. Mas aí, quando a gente vê, né, aqui nas mensagens de que nós realmente precisamos aprender a exercitar o nosso amor sem essa compensação direta. É o nosso próximo passo. Então, nós já estamos fazendo a caridade dentro das nossas possibilidades. E na doutrina espírita e em outras diversas religiões e doutrinas, nós temos essa linda mensagem da caridade, da necessidade de olhar pelo outro, da empatia que nós temos que ter em relação ao outro e como nós temos mesmo que ajudar dentro de todas as nossas possibilidades. E agora, nesse momento, mais do que nunca, com tanta necessidade de recursos que nós temos agora, tanta necessidade de auxílio emocional ou material, nós estamos tendo oportunidades maravilhosas de ajudar. Então, a toda parte a gente tem iniciativas de auxílio. Mas nós também temos que pensar que temos muitos auxílios invisíveis que nós não sabemos que são feitos ao nosso respeito e também ao próximo. Então, muitas ações aí também de caridade silenciosa. E aqui, gente, nessa mensagem do Evangelho, Jesus coloca de uma forma muito, muito bonita, né, também, e muito simbólica, essa questão, a nossa vida como sendo o nosso banquete, em que nós temos que pensar não só nos nossos amigos, não só nos nossos familiares, ou das pessoas que são maravilhosas conosco, mas também dessas pessoas que nós mencionamos, essas pessoas mais difíceis, que não nos retribuem na medida que nós nos doamos para elas. Essas pessoas que ainda são grosseiras, que estão em todos os lugares, seja na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso ambiente de convivência mais próximo, ou, né, que a gente realmente está junto daquela pessoa diariamente. Então, até aquela pessoa que é muito difícil, que a gente pensaria em não convidar
para o nosso banquete da vida, nós temos que pensar nelas. E também traz uma figura muito bonita que até nos momentos, por exemplo, nos momentos de abundância, em que nós estamos em comemorações festivas, que nós estamos alegres nas nossas conquistas, nós temos que pensar sim no outro, naquele que não tem as nossas condições, que a gente possa então, né, dividir um pouquinho, pensar quando nós estivermos nesses momentos felizes, nesses momentos oportunos, que a gente pode ajudar mais, que a gente pode estar mais presente na vida de quem precisa. Não só aqui na figura, né, ele coloca bem na reflexão dessa passagem, que não só materialmente, os necessitados materialmente. Então, até é colocado aqui, vou repetir esse trechinho, né, que é colocado na mensagem, que diz: o fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes, porque não terão meios para vos retribuir. Então, essas pessoas que ainda não podem nos retribuir, como nós falamos, são a nossa fonte de exercício, da nossa paciência e principalmente do desenvolvimento do nosso amor ao próximo. É como se a gente estivesse ainda lapidando os nossos sentimentos, né? Tirando da pedra os nossos sentimentos, moldando o que a gente chama de um amor incondicional, que Jesus sempre exemplificou para nós, que ele estava cercado de todos os tipos de pessoas, as mais poderosas, as mais influentes, mas muitos necessitados. E ele dava atenção especial aos necessitados. Ele não se preocupava com os favoritismos, né? Como é colocado aqui, os favoritismos de que alguém que você oferece o seu banquete vale retribuir na mesma medida. Então, ajudar, sim, essa retribuição dá a gente um sentimento de alegria muito grande, em que a gente se encontra no momento de doação. E se nós estamos podendo doar do nosso pouquinho, às vezes, né, de tudo que nos é limitado, a gente tem, né, essa riqueza, nós já estamos desenvolvendo o nosso afeto. Então, que a gente possa ter sempre o sentido de ajudar com palavras, com atitudes, aqueles que estão os mais estropiados, principalmente os estropiados de coração, os mais endurecidos, que precisam da nossa compreensão, da nossa caridade do silêncio, da nossa caridade do nosso afeto, e que a gente, cada vez mais, quando a gente vai exercitando, nós vamos tornando isso mais habitual e nós vamos desenvolvendo. Outra coisa que também é muito importante lembrar é que nós estamos em oportunidade. Nós estamos aqui no banquete da nossa existência física, nesse momento. Então, que a gente possa aproveitá-lo da melhor forma possível, em benefício não só quando nós, na verdade, estamos ajudando ao próximo, nós estamos ajudando nós mesmos. Estamos tendo a oportunidade em estarmos ao lado daquela pessoa que nós mencionamos muito aqui nesse momento, né? Pessoas que são mais difíceis conosco, mas que é o momento da gente resgatar débitos do presente ou do passado com essas pessoas, momento de nós crescermos nesses sentimentos de amor. Então, que a gente aproveite muito o nosso banquete da vida para estarmos cada vez mais ao lado das mensagens do nosso Mestre Jesus. E não é fácil, é um trabalho diário esse da caridade, sem a retribuição, a caridade por amor. Mas estamos aí com passos de formiguinha, como o nosso querido e saudoso vovô Antônio sempre dizia, nós estamos na condição de sofredores bem intencionados. Então, que a gente possa pedir a Deus que ilumine os nossos pensamentos, nessas oportunidades, para que a gente faça a caridade da melhor maneira que for, a maneira mais possível para nós.
e que nós saibamos aproveitar esse momento. E é isso. Então, o nosso evangelho de hoje trouxe essas mensagens para que a gente possa refletir durante a semana, refletir durante a nossa vida inteira, porque são conceitos que vão nos acompanhando e que Jesus nos fortaleça. Que assim seja. Encerramos assim o nosso evangelho de hoje. Que vocês tenham muita paz, muita harmonia, muita luz. Que boas vibrações continuem dentro do lar de todos. Vamos rezar para que tudo passe de uma forma branda, que tudo passe muito rápido. Voltando a falar do vovô, a saudade é imensa, mas estamos aqui, vovô. Estamos aqui firmes e fortes, tentando continuar com o trabalho que foi maravilhoso da sua parte aqui no campo terrestre. Eu me lembro como se fosse hoje que o Senhor dizia que começou com 4 cadeiras. Pois é, hoje não são mais 4 cadeiras, são muitos que estão trabalhando em prol da espiritualidade, seja à distância, seja presencialmente, seja de alguma forma que possa chegar a fazer caridade ao próximo. E isso tudo nós devemos ao Senhor, que nos mostrou a luz, que nos mostrou de que tudo é possível e de que mostrou de que o amor sempre impera e sempre nos fortalece. Que Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite. Que assim seja.